pessoal, eu sou a Rita, e com a ideia de estudar um livro inteiro da Bíblia com mais profundidade, eu resolvi ler esses dois livros. Comentário Bíblico Expositivo, As Cartas de Paulo, Filipenses, e Coração de Crente, do D.A. Carson. Fica comigo e acompanhe o que eu descobri com essa experiência. Mas, apesar destes dois livros tratarem sobre Filipenses, e até os subtítulos serem um pouco parecidos, Desenvolvendo a Mentalidade Cristã e Ensinos para a Vida Cristã em Filipenses, cada um tem uma abordagem totalmente diferente. O autor do comentário bíblico de Filipenses é o Sandro Amora. Ele é pastor, fez pós-graduação em Teologia Bíblica no Jumper e ele é professor também de Teologia Bíblica. Já o Coração de Crente é do D.A. Carson, que é PhD em Novo Testamento, ele é professor também dessa mesma matéria, e ele é escritor de vários livros e palestrante também. A editora do Coração de Crente é a Visão Cristã. Eu achei a capa dela muito bonita também, ela tem um coração aqui, né, como se fosse coração humano, com os desenhos da Bíblia, de uma pombinha, oração, muito bonita. E a textura dela é muito gostosa também. Eu acho que é aquela capa soft touch. Já o comentário bíblico expositivo, ele é da editora Cruz. Ele não tem uma capa tão gostosa como a do Coração de Crente, mas eu achei também a imagem muito bonita e eu acho que tem tudo a ver com o propósito do livro, que é um comentário bíblico, né? Então, tem uma imagem do apóstolo Paulo escrevendo detalhadamente as coisas na sua carta. Eu acho que o peso dela, um peso de comentário bíblico, assim, eu gostei também. A abordagem do livro Coração de Crente é uma abordagem temática. Então é como se ela fosse um grande sermão sobre Filipenses. Tem a visão geral do livro dividida em 5 tópicos sobre ensinos para a vida cristã em Filipenses. Já o comentário bíblico de Filipenses é mais uma abordagem contextual. É como se fossem vários estudos bíblicos de versículo a versículo de Filipenses. Por conta disso, a ênfase, por exemplo, no Coração de Crente, ela é uma ênfase por cada tópico. J. Carson pegou o livro de Filipenses e fez algumas divisões, que não necessariamente são os capítulos de Filipenses, e montou os pontos que ele achou interessante ressaltar. A ideia é que você tenha um entendimento melhor sobre a vida cristã. Então aqui um dos tópicos é: põe o evangelho em primeiro lugar. O outro é: enfoque a cruz. Adote a morte de Jesus como texto de sua perspectiva. Imite os líderes cristãos dignos. E nunca desista da caminhada cristã. E aqui embaixo tem as perícopes que o autor percebeu para desenvolver cada temática. E o que eu achei legal também é que no início de cada capítulo, ele traz o texto da perícope na íntegra para você poder ler. Você não precisa ler na Bíblia e depois passar para o livro. Você pode ler o texto bíblico no próprio livro e continuar lendo. Já o Sandro, como ele faz um comentário bíblico de versículo a versículo, a estrutura do livro segue a mesma divisão de Filipenses. O capítulo 1 é o capítulo 1 de Filipenses, o capítulo 2 é o capítulo 2 de Filipenses, e por aí vai. E aqui tem alguns outros subtópicos que são muito parecidos com os títulos que a gente encontra nas nossas Bíblias, mas o enfoque dele, a ênfase dele é de versículo a versículo. Ele não se detém em um subtópico ou em um tema dentro daquele capítulo. Ele vai de versículo a versículo, falando sobre o que aquele versículo diz, fazendo uma exegese sobre algumas palavras, falando o ponto de vista de alguns autores que discordam em relação ao que aquele versículo significa. E eu achei isso muito legal, eu achei muito enriquecedor trabalhar versículo por versículo de Filipenses com o Sandro Amora. A linguagem deste livro, eu achei ela um pouco mais formal. Eu não sei se foi a tradução, porque o J. Carson, ele não fala português, então as palestras elas foram traduzidas e depois foram redigidas aqui. Eu não sei se foi no processo de tradução ou ao redigir, as palavras elas ficaram um pouco rebuscadas, digamos assim. E eu às vezes tive algumas dificuldades de ler, eu tive que parar, tentar entender um pouquinho o que aquele parágrafo realmente quis dizer, ou muitas palavras difíceis juntas, eu tive que dar uma parada às vezes. Já este livro eu achei uma linguagem muito acessível. O Sandro Amora, ele é um pastor brasileiro e eu acho que isso favoreceu a linguagem ser mais acessível. E apesar dos dois livros serem tão diferentes, eles possuem algumas coisas iguais também. Os dois falam sobre alguns versículos difíceis de Filipenses, esclarecendo um pouco mais a respeito do que esses versículos querem dizer. Trazem também comentários bíblicos de outros autores que falam a respeito deste versículo, e eu acho que isso foi muito legal também nos dois. O Sandro, ele tem um pouco mais disso, ele traz vários outros comentaristas bíblicos também nele. E eu creio que é por causa do propósito dele, né? Ele é um comentário bíblico e eu acho que isso é próprio de comentários bíblicos. Além disso, os dois também trazem o texto no próprio livro. Eu falei que o D.A. Carson traz os versículos no começo do capítulo. E como o Sandro ele aborda versículo a versículo, cada vez que ele vai falar de um versículo, ele traz o versículo e depois começa a falar sobre ele. Além do fato dos dois falarem sobre Filipenses, é claro. Mas então, Rita, qual
é o melhor? Bom, como eu falei, não dá pra falar qual dos dois é melhor, porque os dois possuem abordagens totalmente diferentes um do outro. O que eu posso dizer é que cada um ele possui um público-alvo, digamos assim, um pouco diferente. O livro do J.A. Carson, ele é um livro temático prático. Então você poderia ler ele assim como qualquer outro livro que falasse sobre vida cristã. A diferença é que esses livros temáticos práticos, que falam sobre vida cristã, sobre ser uma boa esposa, eles trazem vários textos bíblicos para embasar aquilo que eles falam. Esse daqui também traz vários textos bíblicos, mas ele se baseia principalmente em Filipenses. A base dele para falar tudo que está aqui é em Filipenses. Você pode ler ele como um livro temático, prático, assim como os outros, e aprender um pouco mais também sobre Filipenses com ele. O livro do Sandro, do pastor Sandro, não é um livro temático prático, é um livro que é um comentário bíblico sobre Filipenses. Então, o início do capítulo já é uma introdução sobre Filipenses, que era a cidade de Filipos, quantos anos tinha a igreja dos Filipenses, quando foi que Paulo tinha ido lá pela última vez, qual é o autor da carta aos Filipenses, os objetivos de Paulo ter escrito essa carta. Ele vai bem a fundo no livro e vai bem a fundo também nos versículos bíblicos, falando sobre os verbos que estão naquele versículo, algumas palavras-chave de cada versículo. Eu acho que ele é muito bom para quem às vezes precisa preparar um sermão, alguma mensagem para os jovens, para os adolescentes, baseado em Filipenses. Ele pode ajudar muito nisso. Além disso, eu tô usando ele. Na verdade, eu tentei usar os dois como devocional diário sobre Filipenses. O J.A. Carson dá pra usar também, mas você precisa gastar um tempo maior com ele como devocional, porque como os capítulos são bem conectados, eu acho que seria interessante ler cada capítulo assim em um dia, pra você não perder muito o enfoque de cada capítulo. E já o livro do pastor Sandro, você pode ler, como eu tô fazendo agora, um versículo a cada dia. E eu tô gostando muito de fazer isso. Eu primeiro leio o versículo, depois eu grifo no próprio versículo do livro o que eu achei interessante naquele versículo, que eu entendi a respeito daquele versículo, algo chave que eu vi naquele versículo, e depois eu leio o que o Sandro fala sobre aquele versículo e até o que os outros autores de comentários bíblicos que o Sandro cita, o que eles pensam a respeito desse versículo. E isso foi muito enriquecedor, está sendo enriquecedor, eu ainda não terminei de ler esse livro todo, mas eu tô gostando muito. Um problema nisso também, de ser versículo por versículo, é que às vezes você pega um estudo bíblico fantástico sobre determinado versículo, com vários textos bíblicos, com vários comentaristas bíblicos, e às vezes você pega um outro versículo e parece que ele não teve muito tempo de preparar, sabe? Às vezes ele coloca as coisas chaves do versículo e pronto, acabou aquele comentário sobre aquele versículo. Talvez seja até porque aquele versículo não tenha muito o que ser falado mesmo. Então tem isso também. Fica então essas duas dicas pra vocês sobre o livro de Filipenses. Eu gostei dos dois, são muito bons. Os autores são bons. E estudar o livro de Filipenses foi assim uma coisa muito legal que eu fiz e ainda estou fazendo. Você conhece outros livros sobre Filipenses ou alguns comentários bíblicos que falam a respeito de Filipenses? Coloca aí nos comentários. Se você gostou desse tipo de vídeo aqui no canal, deu um trabalhinho pra fazer ele, deixa aí o seu like pra eu saber que você gostou, comente aí nos comentários e apoie também o nosso canal, porque é difícil trazer esse conteúdo pra cá, a gente às vezes não tem tanto material assim. Eu vou deixar o quadradinho do apoie-se aqui do cantinho pra você apoiar a gente. Aqui em cima tem um vídeo que o George fez sobre o livro Deleitando-se na Palavra, que é um livro que te ensina como estudar um livro inteiro da Bíblia. E aqui embaixo é um vídeo que o YouTube tá te indicando pra você assistir. Fica aí com duas indicações de vídeo e o apoie-se pra você se inscrever e apoiar o nosso canal. Até mais!